Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo falando aqui do Corinthians, falando do momento do Timão, aí o Timão iniciando a pré-temporada 2022 e o Corinthians aí já se programando aí, né, para iniciar o Campeonato Paulista e pensando a longo prazo, né, os campeonatos mais importantes como Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E o Corinthians quer bater de frente com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Corinthians quer bater de frente e o Giuliano, né, concedeu uma entrevista ontem para o Bem Amigos, falando sobre o momento do Corinthians, falando sobre os reforços, falando sobre o técnico Silvinho. Em uma das partes da entrevista, deixa eu colocar aqui, ó, ele disse: estamos com uma equipe muito forte, os mais jovens também estão evoluindo nesse processo e teremos boas surpresas com eles. Então tá aí o Giuliano, na entrevista que ele concedeu, ele dizendo que o Corinthians está muito forte aí para essa temporada 2022. A gente sabe que o Corinthians precisa de um centroavante, está buscando aí, está em negociação com o Diego Costa, surgiu o nome também do Arthur Cabral. Então o Corinthians está no mercado buscando um centroavante para fortalecer ainda mais o time. Antes de soltarmos aqui este vídeo, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada do Timão. Tudo do Corinthians você encontra aqui no canal RB Futebol. Esse vídeo é da ESPN Brasil, estarei deixando os créditos na descrição desse vídeo. Vamos para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco eu estarei de volta. Teremos boas surpresas com eles. Olha lá, Giuliano, hein? Mandou ver. É de igual para igual o negócio. Quando eu falei lesões, eu falei o William, né? Eles chegaram, o Renato Augusto demorou um pouquinho para poder jogar o tempo todo, o William se lesionou, aí o Roger Guedes entrou, o Giuliano foi o primeiro a chegar, as coisas foram se ajustando e agora ainda tem o Paulinho. Tá certo ou tá empolgadão, Giuliano? Não, ele está certo em estar empolgadão, William. Ah, então ele tá empolgadão. Não, ele tá empolgadão, então a conversa não é bem essa. Me parece que ainda... O Corinthians tem uma equipe muito forte. A gente falava aqui já que depois, aí, pensando em, por exemplo, pontos corridos em brasileiro, depois do trio, né, Palmeiras, Atlético e Flamengo, o Corinthians me parece que é quem realmente se candidata para chegar a esse nível. Mas exatamente, William, por ainda estar montando a equipe, né, chegou o Paulinho, que me parece que vai entrar no time. O Corinthians procura aí o centroavante ainda, né? Tem o Jô, mas procura um outro nome para ser o centroavante. Mas você acha que está montando a equipe ainda? Para mim está montada. A gente tem de ver agora esses jogadores já chegaram. Esses jogadores com uma sequência maior. Sim. Esses jogadores tendem a jogar mais tempo juntos agora. Prates, desculpa te interromper, se você parar para pensar, a gente está falando de movimentação de mercado, né? Contratações do São Paulo, quem está chegando no Palmeiras, o Flamengo está acertando com a Arrascaeta e tal. O time que melhor se movimentou no mercado foi o Corinthians. Sabe por quê? O ano passado. Porque ele já começou o ano passado. Porque a formação do Corinthians no ano passado não foi uma formação para o ano passado. O Corinthians estava pensando nesse ano. O que tinha no Corinthians era o seguinte, com essa formação aqui, os jogadores chegando, né, com o carro andando, trocando roda, a gente consegue beliscar a Libertadores. Aí a gente tem um planejamento... E foi o que aconteceu, conseguiu. Então, eu acho que a gente pode falar desse mercado atual do Corinthians, que esse ano só chegou o Paulinho, mas pegando carona nessas contratações do ano passado. É um time para esse ano. Eu acho que está bem encaminhado. O time foi montado para realmente... o time foi encorpado para crescer nesse ano. Né? E a dúvida que eu tenho, William, é que a gente vai observar agora que depois de uma pré-temporada, esses jogadores mais tempo juntos, como que vai ser esse time. Agora, é um time muito promissor. É um time que, no papel, a gente observa, e a gente, o que viu no campo no ano passado, a gente imagina o seguinte, olha, esses jogadores mais tempo juntos, trabalhando juntos, conhecendo o treinador há mais tempo e agora treinando mais tempo. Esse time, além de entrosamento, é um time que vai ficar mais forte para esse ano. Então, acho que assim, naturalmente o Giuliano vai discursar para a torcida que, olha, vocês podem esperar uma equipe muito forte, a equipe é muito forte e me parece que é uma questão de uma sequência, de um tempo um pouco maior para pensar em desbancar Atlético, Flamengo e Palmeiras. Acho que está um pouco atrás, porque Atlético, Flamengo e Palmeiras já estão mais consolidados, mas acho que naturalmente o Corinthians vai brigar por grandes conquistas, montou um time, tem um bom elenco também, um time que foi fortalecido,
E acho que é uma questão, é um tempo natural esse de brigar, de pensar em desbancar, de pensar em realmente brigar ali de igual para igual, cabeça a cabeça, com Flamengo, Atlético e Palmeiras. Tá. Tem uma telinha aqui para a gente mostrar como é que foram os confrontos do Corinthians contra essas equipes aí, o Big Three. Né? O trio de ferro do futebol brasileiro, não é o trio de ferro do futebol paulista, o trio de ferro do futebol brasileiro, que tem um paulista lá. Esse está nos dois trios de ferro. Contra o Atlético Mineiro, Corinthians versus Galo, Flamengo e Palmeiras nesse retorno, tá? Contra o Atlético Mineiro, teve 52,8% de posse, foi a maior, porque teve menos contra o Flamengo. Contra o Palmeiras, quase 50%. Chutes a favor, 7 contra o Galo, 6 contra o Flamengo, 8 contra o Palmeiras. Chutes contra 11 contra o Atlético Mineiro, 22 contra o Flamengo. Aquele 1-0 ficou barato, né? No Maracanã. E 16 contra o Palmeiras. Resultados: Atlético 3, Corinthians 0. Corinthians 2, Palmeiras 1. Vitória foi importante. E ali tá Flamengo 0, Corinthians 1, mas foi Flamengo 1, Corinthians 0. Tá errado ali, tá, gente? Foi Flamengo 1, Corinthians 0, jogo no Maracanã, que ligou até no final, né? Se não me falha a memória. Exatamente. E aí eu falei, porque o resultado ficou barato, 22 chutes. Então ali, ganhou do Palmeiras. Ia falar só ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras, né? Não pode colocar só ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras, né? Mas você acha que essa diferença vai diminuir? Eu acho que ela pode. E vai ser diminuir. Pau a pau? A questão é essa, vai ser pau a pau? Porque no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tirando o jogo com o Palmeiras, tá? O Corinthians não foi pau a pau com o Flamengo. Aliás, ele não foi pau a pau com o Flamengo nos dois turnos, né? Um turno sem esses reforços, no segundo turno com esses reforços ali chegando e se adaptando. Contra o Atlético Mineiro, ele perdeu os dois jogos também. Isso. Perdeu em casa também, né? E não teve superioridade de novo. Primeiro... O jogo do Mineirão foi um dos grandes jogos da campanha do Atlético. Exatamente. O Atlético dominou completamente o jogo. O Corinthians foi amassado contra o Atlético Mineiro e também foi amassado contra o Flamengo, apesar do placar só 1-0, tá? O Corinthians de 2022, esquece aquilo ali, é pau a pau, não vai ter mais essa diferença? Eu acho que a tendência é que a diferença diminua, William. Mas não é pau a pau ainda? Eu acho que pode ser. No jogo? Eu acho que pode ser, porque assim, uma grande campanha, ela vai ser contada também por esses jogos, que são jogos contra os 3 melhores elencos do país, os 3 melhores times do país. Agora, há outros jogos também. Agora, nesses jogos específicos, eu acho que a diferença tende a diminuir. Porque o Corinthians tem uma equipe forte, tem um time forte, fortaleceu o elenco, o grupo é um grupo forte, né? Chegou o Paulinho, que a gente não sabe como que vai começar o ano, chegou o Bruno Melo, que eu acho que pode ajudar em relação a estar no elenco, é um lateral que pode jogar de zagueiro, tem boa estatura e sempre foi muito profissional no Fortaleza, uma passagem muito boa pelo Fortaleza, porque ajudou o time também em outras divisões. Agora, é um time que me parece que vai diminuir a diferença, é um time que pode pensar em pleitear grandes conquistas contra esse trio. Né? E aí isso vale talvez por Libertadores, vale para brasileiro também. A gente não sabe como seria, por exemplo, no mata-mata, quando eles enfrentando um dos 3 mais à frente. Eu acho que a diferença vai diminuir, William. Eu acho que ainda há uma diferença quando se está abaixo dos 3, mas tende a diminuir a diferença com o passar dos jogos, com o passar do tempo, com esse grupo do Corinthians para jogar contra Atlético, Flamengo e Palmeiras. E aonde que a diferença vai ser menor? No Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, o mata-mata tira essa diferença? Essa pequena diferença? O mata-mata ele iguala muitas situações, porque o mata-mata nem sempre o melhor time acaba passando, porque você mobiliza muito para aqueles jogos específicos. E o brasileiro não. O brasileiro é um campeonato que, além de fôlego, você tem de ter grupo, você tem de ter boa reposição, você às vezes ter um 11 muito forte, mas talvez não um elenco, um grupo, um banco tão qualificado que você consegue disputar. Eu acho que a diferença vai diminuir em todas as competições, na Libertadores e também no Brasileiro. Estou pensando aqui o seguinte, vamos lá, vamos repetir então o quinteto agora, né? Renato Augusto, Juliano, William, Roger e Paulinho, tá? Esses 5 seriam titulares no Palmeiras? Os 5 eu não sei, mas alguns deles ou muitos deles sim. Talvez a maioria sim. William, acho que sim. Paulinho, eu tenho mais dúvida. William e Renato Augusto, sim. Certamente? Sim. Tá. Os outros 3 certamente não seriam? Eu tenho dúvida. Paulinho, acho que não, no primeiro momento. Juliano brigaria. Roger Guedes, talvez. Mas acho que o William e Renato Augusto também estão, em relação aos 5, acima dos outros 3 do próprio Corinthians. Você tem 2 certezas e 2 brigas. Breiler, você já volta com essa. Esse quinteto do Corinthians seria titular no Atlético Mineiro?
Então, William, tem algumas peculiaridades ali. O Renato Augusto, por exemplo, em que posição jogaria no Atlético? Se jogasse como volante, dificilmente seria pela maneira que o Galo jogou no ano passado, com Jair e Alan, ali com muita pegada no meio-campo, muita intensidade. O Renato Augusto teria dificuldade de jogar. Como um articulador, poderia sim jogar no lugar do Nacho, seria uma disputa de posição melhor e o Renato Augusto jogaria na dele. Mas tem essa questão de como cada time vai se comportar, o que o treinador quer para cada time. Não é fugindo da situação. Time titular por time titular, o Corinthians briga com qualquer um, porque montou um time titular muito forte. A questão hoje no elenco, né, se existe alguma interrogação, é quanto esse elenco resiste a uma temporada longa, um campeonato de pontos corridos. E nesse aspecto, o Corinthians, mesmo reforçado no ano passado, ainda teve dificuldades, principalmente nos jogos fora de casa, porque você tem um time com uma média de idade um pouco mais alta, a maioria desses reforços chegou na casa dos 30, então você precisa dosar em alguns momentos. E nesse aspecto, o Corinthians, em termos de elenco, continua devendo para Atlético, para Flamengo e para Palmeiras. Precisa encorpar um pouco mais, mas pelo tamanho dos reforços, pelo impacto deles, o Corinthians criou uma obrigação de disputar de igual para igual com essas equipes. Se chegar no fim do ano e o Corinthians tiver ficado ali como quarta força do futebol brasileiro, não tiver conquistado um título grande, principalmente em cima desses rivais, vai ficar um quê de frustração, porque o Corinthians montou uma equipe para ser protagonista no futebol brasileiro. Então, é bom o Silvinho ter isso em mente, né? Porque o sarrafo acabou subindo e a comparação vai ser natural com essas equipes. Time titular, o Corinthians já tem essa base estabelecida para brigar com essas equipes, para jogar de igual para igual. Mas eu ainda não vejo o Corinthians nesse pote dos 3 primeiros, por não ter ainda um elenco tão equilibrado como os outros. Então tá aí, pessoal, o debate falando sobre o Corinthians e falando, né, que o Corinthians busca brigar de igual para igual com os principais times aí do futebol brasileiro, como o Flamengo, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão da Libertadores, Flamengo também disputando os títulos. Então o Corinthians em 2022 quer bater de frente, quer jogar de igual para igual com esses times e tem se reforçado para isso. Hoje a gente vê um bom time do Corinthians montado aí, com as contratações que chegaram, faltando apenas o centroavante, o camisa 9, e o Corinthians está negociando para reforçar o time, para reforçar ainda mais o elenco. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.